Olá, pessoal! Eu sou a professora Karina Villanova, professora de redação, e hoje no nosso XP Resolve vamos descobrir como encontrar nos textos motivadores pistas para que a gente entenda muito bem o recorte temático dessa proposta de Enem 2013. Vejam, do Enem 2013. A partir da leitura dos seguintes textos motivadores, então vamos fazer o uso disso. 1, 2, 3. E, com base nos nossos conhecimentos construídos durante toda a nossa vida, vamos fazer um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo porque precisamos falar sobre o assunto e argumentativo porque precisamos defender o nosso ponto de vista. Lembrem-se de que é importante unir essas duas informações. Então, falar por falar deixa o texto expositivo. Eu vou falar para defender. Esse é o nosso foco. Usando a linguagem padrão, tá? E sobre o determinado tema. Então, consequentemente, a gente vai agora atrás das palavras-chave. Efeitos. O que são efeitos? Consequências, impactos. Segura aí. Implantação, lei seca e Brasil. O que esse tema está me dizendo é que a gente vai ter que falar da lei seca no Brasil, nosso país, claro. Mas o foco é que a gente mostre quais foram os efeitos. Pessoal, vocês sabiam que neste ano muita gente falou apenas que a lei seca foi maravilhosa, perfeita, trouxe muitos benefícios. Ok. Trouxe, tudo bem. Mas se não há problema, como é que eu vou trazer soluções? Percebem? E a proposta de redação do Enem exige proposta de intervenção, solução. Sem problema, não há solução. Então, sempre que eu tiver um tema, eu tenho que descobrir quais são as causas dessa discussão. Eu vou falar dos efeitos, mas eu tenho que pensar em por que a implantação da lei seca no Brasil não foi tão eficiente quanto deveria, ok? E, consequentemente, eu vou mostrar os efeitos dessa não eficiência. O prof, e não foi eficiente? Lembrem-se de buscar o problema. Vamos aos textos motivadores para clarear tudo isso. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ABRAMET, a utilização de bebida alcoólica é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. Opa! Já temos um dado aqui. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso de álcool por motoristas. Então, o uso de álcool por motoristas é um fator relacionado a mortes. Por isso, automaticamente tem que ser reduzido, inibido, proibido. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.715/2008 surgiu com uma enorme missão. Qual é a missão da lei? Alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes, então esse número estava crescendo no trânsito, era necessária uma ação enérgica. A conversa só não estava resolvendo. Foi por isso que foi preciso criar uma lei. E coube, então, ao governo federal o primeiro passo desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas, para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral. Não adianta só a lei existir, é preciso que ela seja conhecida, então é preciso haver informação, saber que ela existe, o que ela trata, quais são as ações, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, como é que eu vou estar infringindo ou não. Fiscalização, para que ela seja cumprida. E, por último, punição. Essa é a equação aí, tá? Para que a coisa realmente dê certo, funcione. Texto 2. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. E mais ainda, pode matar alguém, né? Então, a bebida pode mudar a sua vida. Então, isso é muito grave. Pegou aí no ponto. Se é crime é porque é contra a lei. Mas a lei, infelizmente, é diferente da realidade. E nem todos são punidos pelo que fazem. A gente já guarda essa informação. Lei seca em números. Menos 13% de atendimento hospitalar, ó, efeito positivo.
97% aprovaram o uso dos bafômetros para medir, né, a quantidade de álcool e punir o indivíduo. Então, houve uma aceitação boa, houve uma redução dos atendimentos, menos 27% de vítimas de acidente lá no Rio de Janeiro. Então, vejam que importante. E menos 6,2% da média nacional de redução aí de vítimas fatais. Ou seja, tivemos efeitos positivos. Lembram que eu falei que muita gente ficou só nisso? Se eu só falo dos efeitos positivos, eu tenho que fazer a pergunta para mim: e a solução? Não vai ter. Então, eu preciso pensar em o que está faltando para que a lei continue sendo benéfica. O que falta? E aí, gente, a gente começa a observar o seguinte: enquanto a coisa estava no início, a população foi informada, a fiscalização estava acontecendo, muitos bafômetros, muitas blitz, pessoas estavam sendo punidas, houve uma redução dos números de acidentes motivados por ingestão de bebida e direção. Quando isso aqui estava sendo feito, houve uma redução do número. Quando isso aqui, a informação foi reduzida, a fiscalização foi reduzida, os bafômetros quebraram, as blitz deixaram de acontecer e as pessoas perceberam que não seriam punidas, houve um aumento nos números de acidentes. Entendido? Prof, como é que a gente pode fundamentar isso? A gente tem o famoso vigiar e punir. Obra, né, um clássico aí do nosso Michel Foucault. Vamos lá. Foucault. Senão a gente não escreve certo. Uma dica já, se você escrever Foucault errado, você vai ser penalizado? Não, porque não é uma palavra do nosso idioma. Então, não é um erro relacionado à língua formal da língua. Mas, se você puder escrever certinho, melhor, tá bom? O que Foucault falava na sua teoria do vigiar e punir, na sua obra? Infelizmente, muitas pessoas só cumprem com as regras e leis se forem vigiadas e punidas. Gente, foi assim com o cinto de segurança, com a cadeirinha para preservar, né, a vida das crianças. Então, observem como isso é extremamente forte. Mas a gente não acabou ainda, eu já estou aqui falando de outros repertórios. Vamos lá. Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem em condições normais como objetos de experimento para confirmar essa proposta. O que tem a ver com o tema? Vamos lá. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, tipo porta-copos mesmo, de forma imperceptível para o consumidor. Então, eles não sabiam que tinham ímãs ali. Em cada lado, há uma opção para o cliente. Tinha assim, ó, de um lado, dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope, as taças, né, também receberam pequenos pedaços de metal, mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar o copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade física, né, gente? E, portanto, causavam repulsão. Eles não conseguiam descansar o copo, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se estivesse virado mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de, vamos ver se essa galera entende, né? Vamos desenhar. Então, passaram uma mensagem de forma leve e no exato momento. Então, você está bebendo agora, e agora que você tem que entender que você tem que deixar o carro e pegar um táxi. Ou ter o anjo da vez. Lembram da história do anjo da rodada? Dá até para vocês abordarem aí essa ideia do anjo como campanha, como informação, como publicidade, como incentivo, né,
e apoio a essa questão. Então, serve até como um exemplo aí para o nosso texto. Vejam, a proposta é maravilhosa. Vocês perceberam que durante a leitura eu não consegui me segurar para falar dos repertórios antes, então a gente já tem muita coisa. Informação, fiscalização, punição. A lei trouxe benefícios, fatos, números estão aqui, mas a gente não pode esquecer que falhas aconteceram. Quando não houve mais informação, quando a fiscalização foi reduzida e a punição também, os números voltaram a crescer. Fora que esses exemplos, a ideia do anjo, a propaganda positiva, ela precisa ser intensa. Porque você liga a rádio e você vai escutar beber, cair e levantar. Oi? Um incentivo à bebida. Claro que não bebida com direção, mas uma coisa vai levando a outra. Então, o ato de beber na nossa sociedade acaba sendo naturalizado. E por que não beber e dirigir? Eu estou sóbrio, eu consigo chegar em casa, eu estou bem, e não é assim que funciona. Para finalizar, temos um dado muito importante. Em 2019, muitos anos depois da implantação da nova lei seca, a gente teve um número assustador. Pela Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, 22.478 autuações por ingestão de bebida alcoólica associada à direção. 22 vezes maior que o número antes da lei. Então, vejam, a lei entrou em vigor e, mesmo assim, o número anos depois ficou altíssimo. Por quê? Porque a redução aconteceu apenas de forma imediata. Depois houve um alívio na divulgação, com informações, com fiscalização e com punição. Então, foi isso que fez com que a lei não fosse tão eficiente. Entendido? Arrasem e eu aguardo vocês no próximo XP Resolve. Tchau, tchau, gente.